segundo, né, as informações que a senhora mesmo prestou mais cedo, numa outra participação em outro programa, a senhora saiu do país para tratar da saúde. Primeiro eu queria saber, deputada, ainda não temos certeza, onde é que a senhora está, em que país, onde é que a senhora pretende se fixar, se a senhora chegou a consultar alguém sobre a sua saída. Eu digo isso porque a gente já tem a informação de que para autoridades judiciais, a sua saída ao exterior está sendo interpretada como fuga. A senhora teme ser presa? Também extraditada depois? Primeiro eu queria dizer que eu estou muito tranquila com relação à questão de fuga e de extradição. Até para tranquilizar os meus amigos, familiares que podem estar assistindo a gente na CNN. Eu tenho passaporte italiano, eu estou nos Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos fazer um tratamento de saúde. Não é um tratamento de depressão. Eu tenho outras questões de saúde que são conectadas com uma síndrome Ehlers-Danlos que eu tenho, uma síndrome rara. É uma síndrome séria que causa desautonomia na pessoa e causa uma série de coisas e que eu busco tratamento sempre, porque é o tipo de doença que pode deixar você numa cadeira de roda. Então, não é a depressão que eu faço tratamento aqui fora. Eu tenho um psiquiatra, um psicólogo no Brasil. Inclusive já deram relatórios para que eu possa utilizar nos meus processos judiciais, porque minha intenção era ficar no Brasil, mas eu percebo que nós não temos mais justiça no nosso país. Então vim para fora do Brasil, como fui diversas vezes. Esse ano mesmo, há um mês e pouco atrás, estive na Coreia, já estive nos Estados Unidos. Depois que meu passaporte foi apreendido, já estive em Israel, porque eu tenho cidadania italiana e nunca escondi. Se eu tivesse alguma intenção, eu teria escondido esse passaporte e usado para um momento de fuga então. Mas não é o caso. Eu não tinha proibição de sair do país. Alexandre de Moraes, quando tomou meu passaporte, inclusive irregularmente, porque eu sou uma autoridade, tenho imunidade, e o passaporte era diplomático. Ele mandou tomar o passaporte e é tão ilegítimo que sequer ele tinha me proibido de sair do país. Tanto é que todo mundo sabe que eu estive aqui em janeiro na posse do Donald Trump. E meu passaporte foi apreendido em 2023, faz 2 anos. Então, como cidadã italiana, eu sou intocável na Itália. Não há o que ele possa fazer para me extraditar de um país onde eu sou cidadã. Então, eu estou muito tranquila em relação a isso. E em relação a algumas coisas que vocês falaram, né? Eu queria até tentar voltar um pouquinho, porque eu estava assistindo vocês ao vivo quando eu pedi para o Gustavo Uribe deixar eu entrar para poder também dar minha versão e, claro, poder ouvir as críticas e as argumentações que eventualmente vocês possam ter. Eu vi que vocês falaram sobre a condenação do hacker. Eu queria deixar bem claro, Tainá e Gustavo, e também para a Luísa, que não está mais aqui com a gente, que a condenação desse caso do hacker a 10 anos de prisão, o próprio hacker que fez a invasão tomou 6 anos de prisão, né? Foi condenado a 8 anos, ou 8 anos de prisão. A palavra dele é dizendo que eu que dei a ordem para ele invadir o CNJ, sendo que ele já tinha invadido o CNJ em 2020. Eu nem tinha contato com ele quando ele invadiu o CNJ a primeira vez. Ele já tinha a senha de tudo lá dentro. O que acontece? Por que é tão fácil, então, condenar uma pessoa somente por uma narrativa? Porque todo mundo diz que eu dei dinheiro a ele. A Polícia Federal confirmou, está no relatório da Polícia Federal, eu posso mandar para o Gustavo Uribe depois, que eu nunca dei dinheiro ao hacker. A Polícia Federal confirmou, não há qualquer recurso passado da deputada para o hacker. Mais uma coisa, não há qualquer prova, não há nenhuma mensagem, não há nada escrito dos meus telefones que foram pegos na minha casa, dos telefones dele, de que eu tenha mandado alguma coisa. Eu tive alguns poucos contatos com ele depois da época que eu fui para casa do Bolsonaro levando o hacker. E esses poucos contatos, nenhum consiste de que eu tenha falado alguma coisa para ele de invadir nada, absolutamente nada. Ou seja, estou sendo condenada pela palavra dele contra a minha. Só que a palavra de uma pessoa que mudou 6 vezes o depoimento dele na Polícia Federal é uma pessoa que foi chamada pela própria Polícia Federal de mitômano e que está sendo contra uma pessoa que foi provado que até hoje não existe nenhuma prova de que eu tenha feito qualquer coisa desse tipo. Enquanto a imprensa está discutindo se uma pessoa está sendo condenada por perseguição política, eu acho que a gente deveria estar pensando, será que existe mesmo segurança para os sistemas de judiciários desse país, já que uma pessoa conseguiu entrar, colocar mandado de prisão, mandado de cintura para a gente do PCC e do Comando Vermelho, além da fictícia prisão do Alexandre de Moraes? Eu acho que ele ficou tão nervoso, Alexandre de Moraes, de ver isso, que quer, eventualmente, a minha condenação para pagar essa vergonha pública que ele passou, de saber que um hacker conseguiu entrar no sistema do CNJ e colocar esse tipo de informação. A segunda coisa é que vocês comentaram que eu tomei 5 anos e 3 meses de prisão também, uma condenação que já tem maioria, então a gente pode dar aí por condenado, né? Ou seja, mais 5 anos, estão somando a 15 anos e 3 meses de prisão, uma pessoa que nunca matou, nunca estuprou, nunca roubou, mas que existe toda uma narrativa contra ela. Por que ele consegue fazer tudo isso, Alexandre de Moraes? Porque a imprensa dá vazão a esse tipo de narrativa. Parte da imprensa nunca dá o espaço para a gente falar, como eu estou tendo aqui na CNN, né? Vocês estavam falando de mim, eu estava assistindo aqui nos Estados Unidos, e falei, não, eu quero falar e poder ter minha versão também.
A Tainá Falcão fez uma pergunta se a senhora teme ser presa. Eu gostaria de repetir essa pergunta. A senhora teme ser presa? E segundo, a senhora sempre foi conhecida por enfrentar as intempéries, por enfrentar a oposição, os movimentos que a senhora fez pelo impeachment da Dilma. A senhora chegou a ser acorrentada no Congresso Nacional, eu lembro, era repórter, cobri todos esses fatos. A senhora chegou a enfrentar muitas vezes as oposições dentro do próprio PL. Neste momento que a senhora ainda tem recursos dentro da Suprema Corte, quando a senhora deixa o país e diz que vai ficar na Itália, a senhora não teme ficar marcada na história como alguém que não conseguiu entender os instrumentos democráticos, como alguém que preferiu fugir a enfrentar uma pena aqui no Brasil? Muito boa pergunta. Obrigada pela oportunidade de fazer essa pergunta, Gustavo. Vamos, então, para a primeira pergunta que a Tainá fez, eu achei que eu tinha respondido. Se eu tenho passaporte italiano, ele pode colocar Interpol atrás de mim. Eles não me tiram da Itália. Eles vão tentar me prender na Itália, talvez, né? Tentar ali... eu não acho difícil, tá? Porque todos eles têm muitas conexões na Europa. Não só conexões, mas bens também. Então, eles vão tentar me prender na Itália. Mas eu não temo, porque eu sou cidadã italiana e lá eu sou intocável, a não ser que a justiça italiana me prenda. E aí não vai ser o Alexandre de Moraes, vai ser a justiça italiana. Eu estou pagando para ver um dia desse. Em relação ao meu advogado, eu queria deixar muito claro aqui que eu não falei para o meu advogado, e isso dá motivo suficiente para ele deixar o caso, mas eu fiz isso para não prejudicá-lo e para não colocar ele com uma lupa em cima dele, né? Eu acho que se eu estou fazendo as coisas de próprio pensamento e tranquilo com relação a isso, eu vim aqui para buscar tratamento, como eu já tinha feito diversas vezes, só que dessa vez eu não vou voltar mais para o Brasil, eu acho que eu não posso também implicar uma terceiras pessoas. Então, eu fiz isso para protegê-lo e estou tranquila que tenha feito isso, né? Em relação a ficar conhecida como uma pessoa que eventualmente pode ter escapado, fugido, alguma coisa assim, Gustavo, eu acho que isso seria... eu iria para a prisão se eu tivesse peso na consciência, se eu tivesse feito alguma coisa errada, se eu tivesse sido presa por alguma coisa que eu realmente falhei, que eu errei juridicamente, legalmente. Mas não é o caso. Eu estou sendo presa por perseguição política. Não há provas contra mim, Gustavo. Eu posso te mandar toda a questão de decisões, o relatório da Polícia Federal, essa questão do recurso. Eu fiz questão de explicar isso para poder dizer, eu não estou sendo condenada porque eu cometi crime. Eu estou sendo condenada porque eu não tive direito de ampla defesa, eles não deixaram meu advogado falar, né, na sessão. Foi uma sessão online, sem direito ao plenário nem virtual, não deixaram o plenário virtual aberto a jornalistas nem nada. As provas, não existem provas para poder me condenar. É a palavra de uma pessoa contra mim. Na questão da arma, eles me condenaram por porte ilegal, sendo que eu tenho porte federal de armas. Estava vigente na época, agora já venceu, não foi mais atrás. Mas na época era vigente meu porte de armas. Era federal, não era nem CAC. Então, eu vi que você colocar, não vou voltar mais ao Brasil agora, né? Mas meu sonho é que eu possa voltar para o A senhora pretende voltar? A senhora sabe mais ou menos quando? Eu pretendo voltar ao Brasil? Quando o Brasil voltar a ser uma democracia, Gustavo. Quando eu tiver a oportunidade de me defender legitimamente. Quando eu tiver a oportunidade de falar publicamente e dentro do plenário do STF a minha defesa. Quando eu tiver um advogado, posso até voltar até o Daniel, e ele poder falar na minha audiência, na minha defesa. E não gravar um vídeo que eu tenho certeza que ninguém ouviu. Então, o Daniel colocou um vídeo lá, meu Daniel Bialski, meu advogado, e nenhum deles fizeram menção ao que o Daniel falou. Teve uma ampassã, o Alexandre de Moraes citando o vídeo, mas também colocando algo que iria contra o que ele tinha debatido no vídeo. Então, se ele tivesse ouvido o vídeo atentamente, eu teria me inocentado, porque ele não me condenou por fatos, ele me condenou por narrativas. Deputado. Como é que pode dizer que eu tinha porte ilegal se eu tinha porte federal, entendeu? Pois não, Tânia. Desculpe interrompê-la, é para a gente dar dinamismo aqui à entrevista. Claro, a gente quer ouvir os seus pontos e quer trazer alguns apontamentos também. Então, pelo que estamos entendendo, ainda que a senhora pretenda algum dia voltar ao Brasil, o prazo está em aberto. A senhora, então, pode até deixar de ser parlamentar nesse período, perder, portanto, sua imunidade parlamentar, certo? A segunda pergunta é justamente sobre a política e esse período que a senhora vivenciou, porque a senhora chegou até a remeter à Câmara dos Deputados um pedido de trancamento do processo, seguindo ou buscando um rito semelhante ao que foi dado no caso de Alexandre Ramagem. A senhora se sente abandonada pelos seus pares? Não, de forma nenhuma. Porque não foi levado à Comissão de Constituição e Justiça o pedido, né? Ainda está em aberto, tá, Tainá? E eu te digo uma coisa que é ao vivo em primeira mão. Se esse meu processo for à votação e se eles suspenderem minha ação penal, eu volto. Eu volto com certeza, porque eu quero terminar meu mandato. Inclusive, minha intenção, se houvesse algum tipo de forma de pedir, eu continuaria meu mandato da mesma forma e votaria à distância. Agora, o que eu não vou fazer é abandonar o meu cargo, que quase 1 milhão de pessoas me confiou, né, me confiaram esse cargo para que eu pudesse defendê-las. E como o Gustavo Uribe falou, vamos vê-lo aqui, Luísa.
Como o Gustavo Uribe falou, eu sempre fui muito corajosa. Isso aqui não é uma fuga, é um ato de resistência. Eu não vou para a cadeia ficar calada. Eu preciso falar o que está acontecendo. Um dos motivos de eu ter ficado doente com depressão foi eu ter engolido muita coisa porque o processo estava andando. Então, todo mundo te diz, não, Carla, não briga agora, espera acontecer. E eu queria até o resultado logo, porque eu queria saber se eles iam ser injustos comigo ou se eles iam me condenar justamente. Então a senhora espera que isso dê houve celeridade fato ao para me processo no Congresso, certo? Na Câmara dos Deputados, desculpe. Eu queria muito. Eu queria que tivessem dado celeridade ao meu processo, não só ao meu processo, mas todos os processos que estão lá de pessoas que cometeram crimes, etc., que estão dentro. Porque eles só julgam agora os presos políticos de 8 de janeiro e julgam as pessoas que estão sendo perseguidas e as que potencialmente podem virar senadores. A gente sabe o que é isso. Enquanto pessoas que são bastante problemáticas estão soltas, né? Traficantes, o André do Rap, que o STF soltou, a decisão do Fachin de não poder subir mais o Morro do Rio de Janeiro para poder prender pessoas ou fazer atividades contra o tráfico, eu estou muito tranquila de que o meu público, quem sabe me conhece, eles queriam que eu saísse do país, porque ninguém quer perder minha voz. Eles não querem perder o contato comigo. E eu ficar na prisão, por uma prisão ainda injusta, eu condenar esses quase 1 milhão de votos à prisão também junto comigo, a minha voz fica presa.